Alugamos essa casa aqui na Tailândia em uma ilha mega paradisíaca e hoje você vai entender por que todos querem morar aqui. Essa casa fica a 1 minuto da praia e morar aqui é mais barato do que morar em várias regiões do Brasil. E hoje a gente vai mostrar pra vocês como é viver aqui na ilha e um custo de vida médio. Mas calma lá, porque esse vídeo começa na fronteira. Acabamos de cruzar a fronteira da Malásia para a Tailândia. A gente literalmente só cruzou a fronteira alguns minutos atrás e entramos nesse trem aqui. Agora, nesse momento, começa uma jornada até a gente chegar na ilha de Koh Phangan, que é o nosso destino desse vídeo. A Tailândia é formada por várias ilhas, e cada uma delas é de um jeito. Algumas são calmas, a galera vai pra fazer curso de yoga e meditação, outras são mais agitadas e cheias de festas. Koh Phangan, por exemplo, aonde estamos indo, é famosa pela Full Moon Party, a maior festa de praia do mundo. Mas o que mais chama atenção mesmo é o estilo de vida da ilha e como tudo é surpreendentemente barato. Koh Phangan atrai todos os tipos de pessoas, incluindo nômades digitais que veem na ilha o equilíbrio perfeito entre trabalho, lazer e qualidade de vida. E a gente escolheu a Tailândia para morar pelos próximos meses por vários motivos. A natureza aqui é maravilhosa, a cultura é incrível, aqui tem vários nômades digitais, a gente vai poder conhecer várias pessoas que vivem o mesmo estilo de vida que a gente. É um país muito seguro e muito barato, igual vocês vão ver daqui a pouco. E a gente tá com a expectativa muito alta para desfrutar desse país o máximo que a gente puder nos próximos meses. A gente tá na primeira cidade grande depois da fronteira com a Malásia e a gente vai passar essa noite aqui, porque Koh Phangan ainda tá bem longe. A gente já comprou o ônibus dessa cidade pra Koh Phangan, vai ser algumas horas de viagem amanhã. Vamos ver como vai ser o nosso primeiro contato com a Tailândia. A Tailândia é uma monarquia constitucional. Isso significa que aqui tem um rei, tem uma família real, que é muito respeitada, mas também tem os parlamentares e tem os ministros. Os parlamentares são eleitos pelo povo e o primeiro-ministro, que seria no caso o presidente pra gente, é decidido pelo rei. A gente andou um quarteirão e já chegamos no hostel pra mochileiro. E um dos temas que a gente quer trazer nesse vídeo é sobre o quão a Tailândia é barata, tanto pra viajar quanto pra se viver. Quanto que foi? Deu mais ou menos R$30 por pessoa. E tem o café da manhã incluso. Ela é muito fofa. Ela é muito fofa. E a Tailândia é o país que tem as pessoas mais sorridentes do mundo. E ela não para de sorrir por um segundo. Isso é muito engraçado. Você sabia que a Tailândia é conhecida como o país mais sorridente do mundo? Aqui, o sorriso faz parte da cultura e tem até diferentes significados pra cada situação. Os tailandeses chamam isso de yin, e ele vai além de simpatia. É uma forma de transmitir respeito e harmonia, que foi influenciada pelo budismo. Essa tradição reflete o valor que eles dão ao autocontrole e à paz, mesmo em momentos difíceis. Então bora comer. A moça do hostel, ela recomendou um market pra gente, a gente tá indo lá, estamos animadíssimos pra comer a comida tailandesa. Chegamos no nosso primeiro grande sinal, aí o Eduardo, como é que faz? Cada país é de um jeito, aí a gente chega e fica sem saber como é que faz. Ó, já dá pra ver o market ali, ó. A gente chegou no mercadinho, tudo muito bonito, comidas que eu nunca vi na vida. E vamos ver, né, o que a gente come, eu tô morrendo de fome. Sofia vai pegar a amostra grátis ali, ó. Dal. Comida paquistanesa. Very good. Começamos. Isso aqui agora que a gente vai comprar tá 25 baht. Thank you. É muito barato, velho. Pegar um smoothie de manga, 35. Fazia tempo que a gente não visitava um país tão barato. Faz caramboa pra ele. Very good. The flavor is amazing. Thank you. Thank you so much. Vocês vão ver até o final desse vídeo a quantidade de coisas que a gente vai mostrar nesse país, o preço dessas coisas, vocês vão ficar malucos. Esse país é muito barato. Bora comer os trem. Não é muito bom. Nossa, tipo assim, que delícia. Coloca pra experimentar mais coisa. Nós estamos fazendo a festa aqui, ó. Já pegamos uma batata com queijo. E aí agora a gente vai pegar isso aqui, que é muito conhecido na Tailândia, que é arroz com manga. Olha que louco essa refeição. É um arroz grudento, ó. Chama sticky rice com manga e molho de coco. É coco? Coco salgadinho. E também tem isso aqui que é como se fosse um cereal. Olha o coco aí. É um sabor assim que eu nunca cheguei a sentir na minha vida, muito diferente. E é uma combinação interessante. E é muito difícil comer com essa colher. Ela não encaixa na boca.
O dia seguinte foi uma aventura. Começamos experimentando um doce típico tailandês chamado Kananta. Depois nos despedimos da anfitriã do hostel, caminhando até a estação de ônibus. Pegamos uma van rumo ao norte, chegamos na balsa e... Olha os mochileiros ali. Esperamos até 14h30, passamos pela catraca e finalmente estamos a caminho de Koh Phangan, a ilha que escolhemos pra morar. Chegou a hora que a gente vai cruzar pra Koh Phangan, a gente tá indo pegar a balsa ali agora, vamos lá. A balsa demora mais ou menos 2 horas pra chegar até a ilha, então eu tô aproveitando esse momento pra estudar inglês. Eu tô usando o aplicativo da Babel. Ele é excelente, foi o melhor que eu já usei até hoje. Eu tô jogando todo dia, gente. Eu tô, tipo, viciada nesse aplicativo aqui. Meu inglês tá melhorando demais. Vocês sabem, né, que eu comecei essa viagem sem falar nada de inglês. Eu tô melhorando ao longo, tanto na prática, no dia a dia, mas também usando o aplicativo da Babel tá me ajudando ainda mais nesse progresso. A Babel é um dos melhores aplicativos de aprendizado que existem e é o aplicativo de idiomas mais vendido do mundo. E toda essa popularidade vem do fato deles combinarem idiomas, métodos, conteúdo online ao vivo, jogos, vídeos, podcasts e cultura e história para você aprender mais de 14 idiomas. A Babel oferece todo esse conteúdo online por demanda. Isso significa que você vai poder aprender no seu ritmo, seja em casa, trabalho ou no meio de uma viagem de balsa igual a gente está aqui agora. Os conteúdos da Babel foram desenvolvidos por mais de 200 especialistas e você pode aprender gramática e conversação em aulas online e ao vivo com professores certificados e em grupos de 6 pessoas em horários flexíveis. E dá pra usar o aplicativo da Babel tanto no celular, igual eu tô fazendo agora, mas também dá pra usar no computador e no tablet. Então aproveita essa oportunidade escaneando o QR Code que tá aqui na tela ou clicando no link que tá na descrição para ter descontos exclusivos na sua assinatura. A gente chegou aqui na ilha ontem e viemos direto para esse hostel. Ele fica bem perto da balsa e é um bom ponto assim inicial que a galera vem, porque aqui é muito barato. Aqui tem piscina, tem quadra, tem área de festa, tem tipo tudo. É um lugar gigante com muitos quartos. A gente já teve uma ótima recepção, uma ótima chegada aqui na ilha. Essa é uma região bem empolgada da ilha, bem festeira. A gente viu que a ilha tem várias regiões, vamos explicar para vocês isso daqui a pouquinho. E gente, R$15 por noite. Surreal esse preço. Mas a gente não vai ficar aqui o mês inteiro. A gente só ficou aqui essa noite. Hoje a gente já tá indo procurar alguma casa pra alugar pelo próximo mês. E a gente quer uma casa mais confortável pra trabalhar, que é um hostel super festeiro, não dá pra trabalhar aqui. E vamos mostrar os valores pra vocês de algumas possibilidades de morar aqui. E no final a gente vai mostrar uma média de quanto que dá pra se morar nessa ilha, com moto, com casa, com alimentação. Ó, esse daqui foi o hostel que a gente ficou. Pouquíssimas camas no quarto, banheiro, 15 contos só. E o mais legal dessa ilha é que todo mundo se desloca de moto. Até porque não tem transporte público, então para quem precisa se deslocar de um lado pro outro da ilha, aluga a motinha e sai rodando pela ilha. Bom, a gente tá olhando o preço de moto aqui agora pra alugar durante um mês. A gente não tem carteira de motorista. A primeira vez e única que a gente andou de moto foi na Índia. Então essa é a segunda vez que a gente vai andar. Eu, na verdade, nunca pilotei. Vou pilotar pela primeira vez aqui. E o Eduardo vai pilotar pela segunda vez. Ela tava me mostrando algumas coisas da moto. A gente tem um dia de experiência de moto e agora eu vou assinar o contrato que a gente vai alugar ela por um mês inteiro. O aluguel de moto aqui dessas scooter é 250 baht por dia. Mas aí eu fui conversando, né, fui pechinchando e a gente abaixou o preço para 100 baht por dia se eu alugasse por um mês. Isso significa que a gente vai estar pagando aí R$16 por dia para poder se deslocar de moto. E a gasolina de moto é muito barata, né, gente? A gente não vai gastar nem R$5 de gasolina por dia, com certeza. E olha que isso é preço de ilha. A gente tá numa ilha, então na ilha os preços são bem mais caros e mesmo assim continua barato. Khopun Krap is mean in man, but it Khopun Krap for lady, woman. Então bora procurar uma acomodação para ficar? Tudo
enquanto é lado aqui tem esses postinhos de gasolina. Tá na hora de a gente abastecer nossa motoca. Você abre aqui, coloca o dinheiro aqui dentro, coloca o cano na moto e aperta esse botão e você já enche a moto. Tudo automático, sem precisar de frentista. Também tem uma máquina automática de encher galão de água por 1 bar. Isso aqui dá mais ou menos 16 centavos. A gente já viu várias dessas máquinas aqui pela cidade. E nesse mesmo lugar aqui tem várias máquinas de lavar, porque a maioria das pessoas que estão aqui, que viajam para cá, são turistas. As acomodações muitas vezes não tem máquina de lavar, então a gente vê serviços de lavanderia por toda a cidade. E até que o preço é acessível, é por volta de 4, 5 reais. A gente nunca lavou em lavanderia, talvez a gente experimente aqui. Um pouco mais à frente aqui a gente consegue ver também uma outra forma que eles vendem gasolina. Então aqui eles têm até um cone para você também já conseguir abastecer sua moto ali, seu carro, usando o cone e a gasolina da garrafa. Muito louco, né? Vambora que a gente ainda tem que escolher um lugar pra ficar hoje. Mas antes de começar a procurar acomodação, bora comer que eu tô morrendo de fome, já tá na hora do almoço. O bom daqui é que as comidas são deliciosas e baratas. Vamos ver o que tem aqui pra comer. E uma curiosidade sobre a Tailândia é que é desrespeitoso você entrar nos estabelecimentos de sapato. Tanto pela higiene quanto pelo respeito, todo mundo tira o sapato antes de entrar nos lugares. E, gente, olha que legal. Aqui no restaurante tem um calendário aqui. O calendário de 2023 tá falando que o ano é 2566. Ou seja, eles estão mais de 500 anos na frente. Isso é porque aqui na Tailândia eles seguem o calendário budista, que começa a contar no ano que Buda alcançou a iluminação. E isso aconteceu mais de 500 anos antes de Cristo. E nesse calendário também tem a foto do rei da Tailândia. Em todas as notas tem a foto do rei estampada. Essa daqui é uma nota de 100 baht, essa aqui é uma nota de 50 e uma nota de 20 baht. E uma das leis estranhas aqui da Tailândia é que se você jogar uma nota no chão e pisar nela, você pode ser preso. Porque eles reconhecem isso como se fosse uma afronta à família real e isso é um crime. Nós pedimos um noodle tailandês aqui. E aqui tem como encontrar comida de todo lugar do mundo. Tem comida italiana, tem comida... Aí, ó, chegou. Copo com crepe. Copo com crepe. Ela te corrigiu, é copo com crepe. A A língua tailandesa ela tem masculino e feminino também, igual a nossa, né? Copo com crepe é obrigado pra homem e copo com ke é obrigada. Gente, olha essa comida aqui. É tipo um noodle com muitos vegetais. E o toque especial pra mim é esse amendoim. A comida na Tailândia é um combo, porque é saudável, vem em quantidade boa, delicioso. Esse prato aqui foi 10 reais, mas tem prato de tudo quanto é valor. Tem prato, claro, que é mais caro, tem prato que é mais barato. Depende de onde você come e o que você come. A gente, no final do vídeo, a gente vai fazer uma média de valores, então fica até o final pra saber quanto que é ter uma vida de rei aqui em Koh Phangan. Essa daqui é a língua tailandesa. Ela é uma língua muito diferente porque ela tem 72 letras, sendo que o português tem só 26. E esse é o único país do mundo que fala tailandês. Não tem nenhum outro país que usa esse alfabeto tailandês, só aqui na Tailândia. A gente vê várias coisas escritas em tailandês aqui, mesmo sendo um lugar muito turístico. Ela é uma língua baseada na língua brâmica lá da Índia. Então ela bebe, tipo assim, de fontes hinduístas, do sânscrito, há mais de 2.000, 3.000 anos atrás. Andar de moto é gostoso demais, ainda mais num cenário como esse aqui, esse cenário paradisíaco, tipo, toda hora aparece o mar atrás, a praia aqui do lado, e o vento batendo na cara e essas florestas maravilhosas, uma sensação de liberdade surpreendente que a gente nunca tinha sentido antes. Minha vez agora de dirigir. Tá dando briga essa moto aqui pra ver quem dirige. Gente, olha que massa, isso aqui é uma placa que tá pra todo lado aqui na ilha e ela fala sobre as zonas dessa ilha. A gente chegou de balsa por aqui. Essa região aqui é a região mais frequentada, pra cá é mais natureza, rolê de natureza. E dessa ponta daqui, do extremo norte ao extremo sul, gente, é tipo 40 minutos de moto. É muito pequena essa ilha. E aqui tem de tudo. Aqui no sul, por exemplo, é a vida noturna. É aqui que acontece a maior festa de praia do mundo, a Full Moon Party. Então aqui é a região mais badalada, aqui é a região meio que central, assim, é onde tem de tudo, supermercados grandes. E aqui nessa parte da ilha, mais ao norte, onde a galera vem mais, por exemplo, pra fazer curso
curso de yoga, é uma área mais zen. E nessa região aqui tem muita trilha, tem muita cachoeira, tem muito rolê de mergulho, de surf, uma coisa mais de esporte, aventura. Vai ter muita coisa pra fazer aqui nessa ilha no próximo mês. E olha só, quando a gente fala que essa ilha aqui tem muita festa, a gente vai andando na rua e a rua é lotada de cartazes de tudo quanto é tipo de festa. É pra falar tudo. E aí, galera? Na frente da maioria dos estabelecimentos que tem aqui, dos comércios, dos hotéis, até casas mesmo de pessoas que vivem aqui, existem santuários budistas. Eles acreditam muito na questão dos espíritos, eles acreditam que eles precisam proteger dos maus espíritos e por isso eles fazem santuários. Que a Tailândia é um país 95% budista. Só 1% é cristão e sobra esses 4% que na maioria é muçulmano. Eu acho que esse é o país com o menor número de cristãos que a gente já viu na vida. A entrada dessa praia aqui, bora ver o que tem de lazer pra fazer nessa ilha? Aqui é uma ilha, então a gente tá rodeado de praia e tem praia de todos os estilos. Tem outras ilhas em volta da gente, então tem passeio de barco até essas ilhas. Tem como subir picos aqui, tem cachoeira, tem tudo quanto é tipo de coisa. Tem praias de rolê, praias zen, praias infinitas. Praias de nudismo e até praias de trabalho tem. Aqui, por exemplo, é um coworking, tipo, a galera trabalha lá dentro no ar-condicionado, mas também tem um espaço aqui fora. Pode trabalhar na mesinha, na frente do mar, trabalhar com guarda-sol, piscina. Muita gente vem morar uma temporada aqui na ilha, anos ou meses. Pra quem trabalha online é excelente. O emprego da pessoa não exige que ela esteja fixa, então ela vem pra cá atrás do seu computador. É ótimo porque trabalhar num lugar como esse aqui, a mente flui muito mais, acaba que você fica mais produtivo e o trabalho, querendo ou não, fica menos estressante. Então, olha esse estilo de vida que a ilha te proporciona. O clima é ótimo, tem sol, as pessoas têm liberdade para se deslocar de moto, para ir na praia, tudo barato. Em algumas situações vale mais a pena até comer fora do que cozinhar. E quando você ainda trabalha online pelo computador, essa liberdade fica ainda maior, porque você vai estar fazendo dinheiro e realmente vivendo na ilha. Além de tudo, encontrar tipo de praia, rolê e lugar para trabalhar. Já aproveitamos para ir numa academia de frente pro mar para ver o preço e encaixar na rotina que queremos ter aqui na ilha. Essa academia aqui, tipo assim, gigante, com sauna inclusa e uma banheira de gelo, tá R$200 o mês. Você pode vir de segunda a segunda e ainda tem um ringue de Muay Thai. E a gente tá pensando em fazer Muay Thai também, porque Muay Thai é aqui da Tailândia e tem muitos bares aqui na Tailândia que a galera luta enquanto tá bebendo. Tipo, turista luta com tailandês e a gente quer participar dessas lutas. Mas a gente quer ir pelo menos com umas 10 aulas aí. A gente tá pensando em fazer essa luta aí. O que vocês acham? É uma ideia, a gente tá pensando em fazer isso, fazer umas aulas e gravar um vídeo também lutando Muay Thai aqui na Tailândia. A gente nunca lutou. A gente vai se preparar durante um mês pra lutar Muay Thai num vídeo no YouTube. A gente tá numa região aqui mais residencial que uns amigos nossos indicaram pra gente vir olhar. Vamos dar uma olhada agora nas casinhas e no valor delas. A gente conversou com um cara no Facebook, ele falou que era só chegar, que as casas disponíveis estão com a chave na frente, a gente pode pegar a chave e entrar pra conhecer. Aqui o nível de segurança é tanto que coisas como essas são bem comuns. Nossa. Cadeira gamer. O quarto e o banheiro, e aqui do lado é a cozinhazinha. A geladeira, ó, importante. Essa casa aqui, com essa vista, nessa tranquilidade, tá R$2.500 o mês. Com cozinha, internet. A gente não vai ficar aqui, porque a gente acha que a gente vai encontrar lugares com maior custo-benefício. Acabei de pegar as chaves pra gente olhar um outro lugar aqui, parece que a vista aqui é maravilhosa. Essa casinha aqui que ele tá mostrando pra nós agora. O mar aqui na frente, véi. Nesse lugar que a gente tá, tem 3 casas disponíveis, todas elas a R$1.800. Uma tem geladeira, mas não tem a vista tão bonita, que deve ser essa daqui. E 2 não tem geladeira, mas tem a vista incrível. Mas assim, pra mim essa vista aqui já é incrível. Essas não tem ar-condicionado, mas tem ventilador. É uma casa confortável. Imagina você acordando com isso aqui na sua frente. Tem chaleira, tem umas coisas básicas aqui, banheirinho também bacana, normal, água quente e tal. Que é um lugar muito da hora. A gente quer se permitir nesse mês aqui a viver uma vida de ilha, que é uma vida onde a gente consegue comer bem, tá numa casa confortável, ainda tem até um transporte, que é a motinha, que é um luxo que só o Sudeste Asiático pode oferecer. E a gente vai escolher o bangalô que a gente vai ficar e em breve a gente vai vir trazer pra vocês quanto que vai ser uma média de custo de vida. Olha essa, aqui é o espaço da frente. Ô, babado, hein? Essa eu gostei. E isso aqui é importante, ó, porque nossas coisas ficam muito bagunçadas.
preocupada se a gente não tem um armário. As outras duas que a gente visitou, elas eram tipo assim, 1 minuto a pé da praia. Essa daqui, ela é, sei lá, uns 5 minutos a pé da praia. Ela é a mais acessível até agora. Ela tá mais ou menos R$1.800 e completinha, né? Porque aquele bangalô ele é mais caro por ter vista pro mar, tá do lado do mar, mas ele não tinha ar-condicionado, não tinha cozinha. Aqui tem cozinha, tem ar-condicionado, tem banheiro, é lindo. Esse lugar aqui a gente tá avaliando se a gente vai ficar aqui mesmo, porque foi o melhor custo-benefício que a gente encontrou. Então a gente vai tomar essa decisão em breve, vocês vão ficar sabendo já já. Olha a situação, gente, a mochila aqui e a outra mochila aqui. Estamos fazendo o carreto aqui da motoca, porque é o jeito que a gente tem agora. Opa! Ué, a moto aqui pro primeiro dia de moto tá de boa, né? Rolou. Estamos chegando em casa agora. Ai, meu amorzinho. Ai, nem acredito. Aí, galera, essa casinha aqui que foi a que a gente escolheu pra passar um mês aqui em Copangan. E aproveitando que o nosso vizinho tá saindo ali, ó, apresentar ele pra vocês. Ele foi muito fofo, velho. Ele recebeu a gente aqui hoje com um copo de cerveja. Esse aqui é o Gui, ele é baiano. E aí, gente, beleza? Ele é psicólogo e ele é nômade, olha que interessante. É a primeira vez que a gente conhece uma pessoa que trabalha num emprego convencional que é nômade. O que você tá achando aqui da ilha? Ela tem muitas coisas, essa ilha, assim, tem pra todos os gostos. Tem uma coisa mais good vibes aqui, terapia. Tem uma coisa mais festeira também. E tem dias e dias da vida nômade, tem dias mais difíceis, obviamente. Mas tem dias que são celebrações, né? Tipo vocês aqui agora. Galera, e pra quem tem interesse em viver esse estilo de vida, a gente lançou semana passada um guia com tudo que qualquer pessoa precisa saber para se tornar um nômade digital. Esse guia é um manual prático que tem todas as informações já direcionadas para você se tornar um nômade. Foi o passo a passo que nós mesmos seguimos e são 147 páginas de muita informação. O guia se baseia em 3 pilares do nomadismo digital, que é o planejamento financeiro, o trabalho remoto e o planejamento de viagem. Se você tiver interesse em adquirir esse guia, a gente vai deixar o link aqui na descrição. E eu tenho certeza que ele pode ajudar muito você a dar seus primeiros passos rumo ao nomadismo digital. Olha isso, a gente falou que ia trazer pra vocês os valores que dá pra gastar aqui uma média mensal. A gente fez as contas com o preço 1.800 de acomodação, 800 da moto com gasolina, 1.500 da comida e 400 de academia e Muay Thai, que a gente faz questão por causa do desafio que a gente vai fazer esse mês. Tá dando 4.300 pro casal, ou seja, R$2.150. A gente poderia ter escolhido até uma acomodação mais barata, que não tinha ar-condicionado nem cozinha, mas a gente quis escolher essa daqui e a gente também poderia ter escolhido acomodações bem mais caras do que essa daqui. E no meio do caminho a gente já encontrou a Rafa e o Pedro, a gente já encontrou o Lucas, o nosso vizinho brasileiro também. E todas essas pessoas são nômades digitais, então é muito legal poder conhecer outras pessoas que têm o mesmo estilo de vida que a gente. Meus amigos, isso aqui é de fato um paraíso na Terra, assim como a gente estava imaginando. Bom, os rolês por aqui estão só começando e estamos muito empolgados pelo que vem a seguir. No próximo episódio vamos conhecer a maior festa de praia do mundo. Fiquem ligados.